Domestic work, it's really the most important work in capitalist society because it produces the workers. Without workers, there is no work. O trabalho doméstico e o trabalho reprodutivo não são somente uma questão pessoal, mas uma questão política. Essa fala é da historiadora e filósofa italiana Silvia Federici. Nos seus livros, ela fala que, ao mesmo tempo, é óbvio e revolucionário. Nós, mulheres, quando gestamos, amamentamos, cuidamos, educamos, alimentamos, damos abrigo e apoio às nossas crianças, nós estamos criando a próxima geração que será a força de trabalho da sociedade. Raising children is work. Mas apesar de depender de nós a formação dos próximos contribuintes, o nosso trabalho não é reconhecido economicamente. In reality, it's a capitalist organization of the reproduction of the workforce. A Federici diz: a maternidade foi transformada em um serviço gratuito para o Estado e o capital. E as mulheres foram domesticadas e forçadas a fornecer trabalho gratuito sob o disfarce de amor e dever maternal. They call it love, we call it unpaid labor. Maternidade não é só uma questão pessoal, é uma questão política. Eu sou Manuela Dávila e você está ouvindo Ela Pode, um podcast do Instituto E Se Fosse Você, produzido pela Zarabatana Studios. Aqui, eu entrevisto mulheres pioneiras e inovadoras que ocuparam e ocupam espaços de poder para entender não só por que elas querem mudar a política, mas também como a política mudou cada uma delas. No episódio de hoje de Ela Pode, eu comecei falando de Silvia Federici, porque eu vou entrevistar duas mulheres, duas políticas, duas mães que foram muito importantes e são muito importantes para a política da maternidade no Brasil. Uma delas começou essa nossa cruzada por direitos lá na Constituinte, promulgada em 1988. Deputada federal Lídice da Mata, seja bem-vinda. Obrigada e agradeço o convite, Manu. A outra também é deputada e quase 40 anos depois de Lídice, ainda precisa romper barreiras para o avanço das mulheres. Deputada Sâmia Bonfim, seja bem-vinda. Muito obrigada, Manu. Uma honra estar aqui contigo e com a Lídice. Deputadas, nós três aqui concordamos que a autonomia sobre os nossos corpos é entendida pelos machistas e misóginos como uma ameaça ao capitalismo. Ou seja, a opressão das mulheres e o controle da nossa sexualidade e fertilidade pelos donos do poder e do dinheiro é deliberada. E essa é uma análise que a Silvia Federici faz a partir da perspectiva do feminismo marxista e da teoria da reprodução social. Mas esse é um debate muito difícil da gente fazer, mesmo dentro da esquerda. Por que isso? Porque a esquerda também carrega o machismo consigo, não é? E porque nós temos marcas culturais muito fortes desse aprisionamento da mulher ao espaço doméstico. Então, quando a maternidade para nós é como se fosse uma obrigação. E, na verdade, ela é um benefício para a sociedade que nós carregamos sozinhas, né? Porque nós alimentamos os homens, cuidamos e construímos uma condição que lhe dá possibilidade de tanto reproduzir sua força de trabalho quanto construir uma nova força de trabalho. Então, nós, quando estamos lutando contra o machismo, nós estamos lutando em diversas áreas, contra aqueles que são conservadores e representantes do capitalismo, mas também dentro do espaço daqueles que lutam contra o capitalismo. A luta das mulheres e o rompimento dela deste lugar de submissão dentro de casa, ele obriga a sociedade capitalista a outros movimentos. Ele rompe muitas barreiras que são inaceitáveis pelos homens, tanto aquelas que nos colocam como propriedade deles, quanto esse papel essencial de mulher, mãe, sem direito algum. Na política, então, eu, quando fui vereadora de Salvador, nós não tínhamos ainda direito à licença maternidade. Então, tanto eu quanto Jane Vasconcelos, que ficamos grávidas durante o mandato,
tivemos que tomar aquela famosa licença, íamos tomar aquela famosa licença de saúde, né? E o partido não queria que nós tomássemos. Então, Jane, se tomasse, entrava um suplente e o partido deixava de ter as vereadoras. Foi um debate, foi uma confusão, trazendo até traumas emocionais. Sâmia, por que é tão difícil, né, Lídice? Eu estava te ouvindo e pensando, esse tema da maternidade que atravessa os nossos mandatos ser tão complexo até hoje é reflexo dessa ausência de debate, da compreensão mesmo do papel da mulher no seio da esquerda. O que tu pensa sobre isso, Sâmia? Bom, enquanto eu ouvia a Lídice falar, e eu prestei atenção também na sua abertura, né? De 40 anos depois, a gente segue lutando tanto pelo direito de exercer a maternidade ao mesmo tempo que a gente exerce a política e pela possibilidade de reconhecimento mesmo na esquerda de que esse debate da reprodução da força de trabalho, ele é essencial para pensar qualquer organização social, para pensar em qualquer modelo de organização política, para pensar modelo de sociedade, avanço no ponto de vista econômico, dos direitos sociais, mas eu acho que, em última instância, tem a ver com o fato de que, mesmo na tradição marxista, nas organizações de esquerda no Brasil, tenha tido uma dificuldade desse tema chegar na totalidade das organizações políticas. Eu sei que os setoriais de mulheres, as secretarias, as parlamentares, as dirigentes dão uma batalha histórica e hercúlea, mas de forma organizada, né, para ser apreendido como parte do programa geral dos partidos políticos, ainda é um processo muito recente no Brasil e no mundo. Seja o tema do enfrentamento ao machismo, ao racismo, à LGBTfobia, a gente tem exceções, mas fato é que até hoje, né, a gente vê isso se expressa na atuação parlamentar, dos movimentos sociais, nos núcleos de base dos partidos, o quanto, muitas vezes, esse debate é visto como uma questão setorializada, uma questão identitária e não algo estrutural, inclusive da formação da sociedade brasileira, algo que explica as nossas desigualdades, explica o nosso modelo e a nossa lógica de exploração. Então, do ponto de vista teórico, né, o debate ainda precisa ser feito. Mas, em última instância, porque alguns homens também se beneficiam dessa estrutura, mesmo dentro dos partidos políticos de esquerda. Enquanto a gente precisa se preocupar como mãe que somos e que as tarefas do cuidado acabam sendo, pelo modelo machista, né, que a sociedade se organiza, responsabilidade nossa, se preocupar. Se o nosso filho está bem alimentado, se ele está doente, se ele está na escola, que hora que busca, quem não busca, quem é que vai ficar com ele para poder ir para uma agenda, se vai ter creche na atividade, se não vai ter, tudo, das pequenas às grandes questões que envolvem a maternidade. É muito raro você ver um político, né, um dirigente partidário, um parlamentar, um candidato, seja lá quem for, que essas questões atravessam a sua vida. Vai ter quem resolva por eles. Ou vai ser a esposa, ou vai ser uma secretária que ele vai contratar. E mesmo a carga mental, né, que é pensar no que precisa ser feito, nunca passa pela realidade dele. Então, eles se beneficiam por isso, né? As mulheres partidárias, as militantes, elas estão ali, enfim, tendo que pensar na totalidade. E os homens, têm raras exceções, mas a gente está falando aqui de uma questão estrutural, geral. Os homens não, eles se beneficiam com isso. Então, por isso que é tão importante, né? Falar de temas assim, ser as chatas do rolê, somos mesmo, porque precisa ser. Se não existe uma naturalização, né, dessa lógica de divisão social do trabalho, sexual do trabalho. E acaba dando visibilidade, né, Sâmia? Porque, na realidade, as mulheres públicas, as mulheres parlamentares, elas ocupam um espaço que as mulheres trabalhadoras não conseguem ocupar, de visibilidade da existência dessa maternidade, de não naturalização, porque o que nos dizem é que é possível fazer tudo, e não é possível fazer tudo, né? Não encaixa tudo, só encaixa tudo na rotina do homem, que tem alguém responsável por o todo invisível que sustenta a atividade dele. Então, eu sempre achei muito importante, a Lídice fez isso, tu fazes isso, eu fiz isso, outras mulheres fazem isso hoje, mas de trazer à tona o debate da maternidade, da existência e das particularidades que essa condição impõe. Lídice, tu está no 4º mandato, a Sâmia está no 2º, mas vocês duas têm mandato atualmente. Vocês veem algum espaço dentro do nosso parlamento para a gente debater e discutir toda essa estrutura do trabalho doméstico, inclusive a sua remuneração? Olha, eu acho que o trabalho doméstico dá para a gente discutir ainda.
né, e sua remuneração. Eu acho que a gente devia, inclusive, trabalhar mais a nossa bancada progressista em relação a esse tema. Eu tenho até uma experiência curiosa. Não sei se vocês sabem, o meu pai foi cassado durante o período da ditadura militar. E como no filme, Ainda Estou Aqui, a minha mãe recebia uma pensão como se ele tivesse morto. Era uma viúva de marido vivo. E quando terminou a ditadura e ela já recebia aquele que era um salário mínimo, nós, filhos, dissemos a meu pai que ele tinha que continuar pagando o salário dela. E ele continuou, né? Então, minha mãe era uma pessoa que reivindicou isso, porque ela era uma mulher mais avançada. Mas hoje nós vimos as mulheres na situação que são donas de casa, sem nenhum benefício, nenhum, absolutamente nenhum, com o trabalho de todas as horas de sua vida. Sâmia, eu quero te provocar. A Liz estava respondendo e eu estava pensando assim: a nossa geração convive com esse tema do trabalho doméstico associado a uma campanha imensa da extrema-direita, dos setores conservadores, para a volta da mulher para o espaço doméstico, né? Do que isso que se convencionou chamar esposas troféu, trade wives. Sempre que eu olho para essas moças, essas mulheres, né? Moças eu chamo por ter menos idade que eu, né? Algumas vezes meninas de 20 e poucos anos. Eu sempre penso que, ao fim e ao cabo, Liz, elas estão defendendo a redução da jornada. Porque se a gente fala que tudo é trabalho, e elas estão dizendo que vão só trabalhar dentro de casa, elas estão dizendo: eu não aguento mais, as mulheres não aguentam mais esse trabalho de dia inteiro, que começa às 4 da manhã cozinhando e que não termina nunca. Minha avó dizia: ninguém se dá conta, eu sou a última a dormir, porque eu limpo as privadas quando todos vocês estão deitados, e sou a primeira a acordar para que o café esteja pronto quando vocês têm que sair. Tu consegue relacionar esse tema da ausência do debate sobre a remuneração do trabalho de cuidados, do trabalho doméstico, com o espaço que sobra para os setores conservadores disputarem as mulheres na nossa sociedade? Nossa, muito interessante essa sua reflexão, Manu. E eu achei interessante também essa forma otimista de encarar esse fenômeno das trade wives, porque de algum modo também elas disputam, né, uma concepção do que é mulher, da forma como se relaciona com o trabalho doméstico. Mas é interessante isso, porque aqui no Congresso Nacional a gente criou na Câmara, através da Secretaria da Mulher, aquele grupo de trabalho sobre cuidados. E foi, né, sancionada pelo governo Lula a Política Nacional do Cuidado, que ainda precisa de orçamento para que ela funcione, mas ao menos um marco legal a gente tem agora, né? O Estado brasileiro reconhece que o cuidado é um trabalho e que o cuidado também é um direito. Então, a partir daí, a nossa batalha vai seguir. E uma coisa que me chamou muito a atenção nesse grupo de trabalho foi o interesse das parlamentares bolsonaristas, das parlamentares da extrema-direita no tema. Claro, primeiro porque elas, de algum modo, elas também socializam, coletivizam o cuidado para as mulheres que frequentam as suas igrejas, que frequentam as suas bases eleitorais, os seus partidos. Elas dão resposta para esse tema de que elas não têm tempo para dar conta da atividade remunerada no mercado de trabalho e do cuidado da família. E para elas, o cuidado da família, claro que para todas nós de alguma forma, mas para elas como um valor indispensável humano, o tema do cuidado, a família, da dedicação é algo da vida delas, né? A coisa mais importante que tem, a principal narrativa, o principal sentimento que elas movem do eleitorado, e do quanto a gente ainda, de algum modo, não que não se fale sobre isso, mas ainda é muito incipiente o debate. Não é à toa que só esse ano a Política Nacional do Cuidado foi instituída, que ainda vai ser desenhado o Plano Nacional para que isso saia do papel. Então, se nós não politizarmos esse tema, né, assim, não entrar com ele com bastante responsabilidade e entendendo o quanto essa esfera na vida das mulheres brasileiras é tão fundamental, mais uma vez a gente pode perder esse espaço tão precioso para ser disputado e ganho pela extrema-direita, porque ao modo delas, elas dão essa resposta. Essas trade wives, né, essas meninas, eu concordo com você, tem umas que são muito, muito jovens, que se casam muito jovens, e aí tudo bem, é uma escolha de cada uma, mas que de alguma forma romantizam as atividades domésticas, o quanto isso também não é uma forma de dar uma resposta para algo que é indispensável para a vida humana, para
reprodução da força de trabalho, para viver, para tudo. Então, é uma oportunidade para a gente, eu diria, sabe, de se aproximar mais das mulheres trabalhadoras, das mulheres religiosas, da diversidade de mulheres que existe no Brasil. E por isso, aí voltando à sua primeira pergunta, por isso também que é um grande erro dos partidos dos homens da esquerda brasileira, ou né, de não entenderem a importância do debate que a gente traz na nossa vida, como mães e parlamentares e figuras públicas, mas como mulheres que dialogam com as outras e que compreendem o quanto esse tema é tão fundamental, né, para a vida de qualquer uma, enfim. Eu ri quando você falou assim, uma perspectiva otimista, porque na verdade a razão pela qual o Elon Musk, por exemplo, tem 14 filhos, né, e prega que a classe trabalhadora tenha 10, 12 filhos, eu consigo entender, porque eles precisam da reprodução da força de trabalho, né? Eles precisam dos trabalhadores e das trabalhadoras à disposição deles. Mas eu sempre me pergunto quais as respostas que nós não estamos dando para as mulheres, para que as mulheres achem que é factível ou melhor para a vida delas ficar em casa do que sair de casa, né? Ter a sua profissão, a sua realização fora de casa. E também fico refletindo, Lídice, qual o lugar que a gente coloca no debate público sobre esses temas. Porque, vê bem, a Samia fala da Política Nacional de Cuidados. A gente ainda é um país que as vagas de 0 a 3 anos, 3 anos, 11 meses e 29 dias, não fazem parte do financiamento obrigatório público, né? Ou seja, a educação infantil começa com 4 anos. Eu sempre brinco nas minhas palestras que as crianças, elas nascem e elas ficam em algum limbo chamado vida da mulher até os 4 anos. O Estado brasileiro só percebe a existência dessas crianças com 4 anos. Por que eu estou trazendo isso, Lídice? Porque lá atrás, na Constituinte, no lobby do batom, foi instituída a licença maternidade de 120 dias. Naquele tempo, o debate acalorado se dava em torno da ideia de que isso quebraria as empresas. Mas nós, conduzidas por mulheres como tu, fomos para a ofensiva e fizemos esse debate público. Certamente muitas pessoas pensavam, é verdade, quebra. Mas nós ganhamos a lei e mudamos, né, avançamos na concepção da sociedade. Como foi esse debate lá atrás, no chamado lobby do batom, do debate sobre a licença maternidade, Lídice? Olha, você transmitiu um pouco dessa intensidade daquele momento, né? Existia um senso comum de que as mulheres não podiam parar de trabalhar, porque senão elas seriam demitidas, não iam estar mais no mercado de trabalho e as empresas não iam aceitar. E no que nós vimos, nós afirmávamos que iam. Existia já uma experiência no mundo de licenças maternidades maiores, né? E que isso não impediria a mulher de realizar as suas tarefas centrais. Há um contraditório disso aí, porque isso demonstra uma mulher dividida, né? Ela não vai deixar de fazer a sua tarefa fora de casa e, ao mesmo tempo, ela quer, e a sociedade também quer que ela seja mãe. Mas nós enfrentamos isso e, como o tema se liga à maternidade, e esse era um dilema, e é ainda, mas naquele tempo muito mais, da mulher que trabalha. E nós não estávamos falando apenas para as mulheres de classe média que podiam optar se trabalhavam ou não. As mulheres do povão, digamos assim, aquelas que vinham das camadas mais populares, elas precisavam trabalhar. Então, esse caminho foi se impondo. Além disso, as fábricas tinham práticas agressivas de fazer revistas íntimas nas mulheres, e nós também avançamos nesse debate da proibição. Então, é como eu penso que hoje algumas questões são colocadas na Câmara que se repetem os argumentos. Nós não só conquistamos 120 dias de licença maternidade, como agora já estamos conquistando mais, né, 6 meses, e como agora já estamos lutando pela licença paternidade maior, que nessa Constituinte nós também garantimos os 5 dias de licença paternidade, infinitamente pequeno, né, porque ainda graça sobre a discussão da maternidade a ideia de que a mulher, que o homem não participa desse momento.
né? Diz que esse é um momento que só a mulher pode participar. E na prática a gente vai vendo que a coisa é diferente. A Lídice registrou, né, Sâmia? A gente lutou pelos 4 meses, as empresas ganham incentivo para conceder até 6 meses, sabendo que esse é um investimento na primeira infância, ou seja, reconhecendo que não é sobre a mulher esse direito, mas que é sobre a sociedade como um todo. Está provada já a relação desse investimento de primeira infância e o aumento de escolaridade, de desempenho profissional e até mesmo a diminuição no sistema de justiça penal. Mas aí tem uma confusão, é um quebra-cabeça que não encaixa, porque não querem dar licença maternidade estendida, não aceitam que as crianças ocupem o espaço público, as crianças elas têm que desaparecer, né, da existência social. Hoje em dia até restaurante querem vetar a presença de criança, mas no plenário da Câmara é um escândalo cada vez que uma parlamentar vai com a sua criança. Eu lembro que quando eu tive a Laura, a Assembleia Gaúcha, Lídice, pouquinho antes, tinha aprovado a licença maternidade, antes ainda era licença saúde. Né? E eu já tive 4 meses de licença. Meu primeiro dia de trabalho já foi uma daquelas sessões de vir à noite. Mas eu queria amamentar a Laura exclusivamente até os 6 meses, como preconiza a Organização Mundial de Saúde. Aí fotografaram a Laura sendo amamentada dentro daquele espaço e, bom, a foto rodou o mundo e foi um escândalo. Sâmia, em Brasília, essa relação, vocês são várias hoje, né? Eu olho para ti, olho para a Thalíria, olho para a Fernanda, é um monte de criança nesse congresso. Essa relação entre o quebra-cabeça, licença maternidade, a volta para o trabalho parlamentar, essa vida sem rotina, está melhor resolvida? A Lídice teve 2 meses de licença só, né, Lídice? Foi. Eu tive que interromper, porque teve uma crise na Câmara e me convocaram de última hora, porque o suplente não garantia o voto, e eu tive e voltei, né? Mas, é uma loucura. Nossa, mas teve nem isso é um mês, uma então. loucura. Não é? Se fosse um dia de hoje, eu não votaria, mas era um momento político também que nos levava àquilo, né? E eu acho que essa é uma discussão muito importante, porque ela tem uma outra questão. Teve um determinado momento que essa luta por creches nos bairros, nos locais de trabalho, era uma pauta do movimento feminista. Depois há uma visão do movimento feminista de que lutar por creche não deveríamos lutar por creche, que isso não era uma questão do feminismo. E essa luta se arrefeceu. Mas nas empresas públicas do município, por exemplo, eu tive projeto, indicação que foi viabilizada. Qualquer empresa acima de 200 funcionários era obrigada a prefeitura a fazer a creche. Depois, na universidade, quando eu me elegi presidente do DCE, a nossa pauta também tinha isso. Dentro da universidade, a estudante mãe, a professora, os funcionários terem creche, o que ainda acontece. Mas no parlamento nós não reclamamos disso, né? Que é uma coisa estranha, porque nós somos tão poucas, então que esse problema... E além disso, poucas na idade reprodutiva, embora hoje já tenha mais, né? Que fica um pouco no vazio. Eu acho que a gente devia ter uma creche, sim, para as mulheres deputadas em Brasília. E para as trabalhadoras, né, Lídice? E as trabalhadoras também. Porque as sessões se estendem noite adentro e Claro. isso impacta em toda a estrutura, inclusive em quem fica e quem não fica, né, Sâmia? O que tu dizia antes, quer dizer, sair da sessão no momento que ela está tendo votação impacta na vida da deputada, mas também da assessora, porque a gente que é assessora perto da gente, que pode ficar no plenário, né? Não, Sim. total, impacta. É isso. Bom, eu tava ouvindo a Lídice falar, minha nossa, menos de 2 meses na prática, né, de licença. E Manu disse, bom, tem um limbo ali para as crianças, né, que não são reconhecidas pelo Estado até os 4 anos. Consequentemente, tem um limbo também para as mães. E como é que a gente que está com um cargo eletivo, que dura exatamente 4 anos, pode se dar ao luxo, que na verdade é uma exclusão, pode ficar no limbo por esse tempo? A gente não tem essa possibilidade. E Brasília traz desafios que têm a ver com deslocamento, que eu vi uma das entrevistas da Manu que mencionava muito isso, né? Os fatores que pesaram, enfim, nas decisões políticas, né? No que diz respeito a disputas eleitorais e tal. Porque isso me impacta profundamente, assim. Até na última eleição, eu conversava com os companheiros, eu falava, gente, vou ser candidata de novo a federal, acho que tenho ainda o que cumprir, né? Mas, nossa, a vida não seria tão mais fácil se de repente eu saísse para estadual, e não seria uma vida fácil, mas esse aspecto do deslocamento, ele é muito profundo, porque
Minha mãe, por exemplo, que obviamente é minha rede de apoio, mas ela mora no interior de São Paulo e eu sou da capital. Então eu não vou simplesmente viajar e deixar o meu filho com alguém, porque eu vou deixar ele com quem se ele tem 3 anos e meio. E o pai dele, por coincidência da vida, por escolha nossa, também é um parlamentar que é do Rio de Janeiro. E eu falo das minhas experiências pessoais, porque também é parte, né, da politização do tema. E para compreender que a estrutura da Câmara, por mais que tenha tido muita luta e muita conquista que precisa ser reivindicada para que elas persistam, tem muito que avançar. Gente, a estrutura da Câmara, o orçamento que todos os anos é voltado para garantir o funcionamento dessa máquina aqui, não tem condição de pensar um espacinho ali coruja para que as trabalhadoras em geral, para que as parlamentares possam garantir que seus filhos estejam bem cuidados, para que as visitantes desse espaço, que são muitas mulheres, sejam aquelas grevistas, representantes de movimentos, a população em geral, não possam fazer com que essas crianças, inclusive, sintam nesse lugar um espaço mais acolhedor, sinta que a política também é delas, mas é muito, muito hostil ainda. Ano retrasado, se eu não me engano, foi instalado um fraudário no banheiro da Câmara. Minha nossa, por quê? Porque tinham parlamentares de diversas colorações partidárias que estão em idade reprodutiva e começaram a ter filho, e a gente fez um pequeno motim ali junto ao ex-presidente Arthur Lira, dizendo, bom, é o mínimo que vocês podem fazer pela gente, porque a gente também é deputado, a gente também é parlamentar, a gente tem filho e a gente quer e vai seguir sendo as duas coisas, mãe e parlamentar. Eu não gosto de colocar esse debate como se fosse numa esfera que muita gente pode achar que é, das privilegiadas. Mas vocês já são deputadas e estão brigando por coisas para si mesmas. Porque definitivamente não é disso que se trata. Porque também é um retrato do que é a mulher trabalhadora na sociedade. Eu vejo isso aqui como um ofício, como uma tarefa para a qual eu fui eleita. E eu me dedico bastante e plenamente. Nós precisamos ter a possibilidade de exercê-la. Porque, como a gente disse anteriormente, os homens não têm essa preocupação. Então, se o machismo é tão escancarado num espaço de poder, imagina nos demais, em que as mulheres não têm o mesmo poder, visibilidade e condição de fazer essa reivindicação, né? Com que ela se, enfim, ecoe com mais força, né? Eu sempre penso isso, sabe, Samia? Nas situações de violência que a gente vive, grande parte da tristeza que eu sentia não era por eu estar vivendo, mas era sempre por pensar, meu Deus, se eu, que sou eu, que tenho Total. visibilidade, sou submetida a isso, ao que é mesmo submetida uma mulher dentro de casa, né? Uma assessora desses parlamentares que dizem que é difícil não nos enforcar, né? Alguém que fica ali convivendo com isso. Então, nós, pela expressão que temos também que trazer esses debates e mostrar essas contradições. Eu soube, acompanhei na época a tua batalha para que o painel da Câmara não te registrasse como faltosa, mas como em licença maternidade. Qual a importância, né, de mostrar, olha, existe licença maternidade, é a reafirmação desse direito, né, Sâmia? Quando aparece ali como falta, tá dizendo isso. Não, ela não tá aqui, ela tá faltando. Nessa época eu tava, bom, no puerpério era plena pandemia e Bolsonaro presidente. E um dos temas absurdos que foram votados no Congresso foi o da voto impresso. E é um tema que ganhou muita repercussão na imprensa, porque, enfim, Brasil, as pessoas morrendo e os bolsonaristas faltando no voto impresso, né? Parte daquele discurso lunático deles. Nessa repercussão, começaram a chegar alguns questionamentos dizendo, nossa, mas por que a Sâmia faltou nessa votação? Por que ela não se posicionou num tema como esse? Porque, de fato, parecia absurdo. Quem me conhece as minhas posições, o meu trabalho, né? Alguma coisa não estava fazendo sentido. E não é todo mundo que é obrigado a saber também que eu estava em licença maternidade. As pessoas têm diferentes graus de acompanhamento, né? Da política que gosta, que acompanha. E saiu, se eu não me engano, foi na CNN, a lista ali, os nomes dos deputados que estavam sendo cobrados pela oposição. Aí eu me lembro da jornalista que leu meu nome. E eu tava em pleno puerpério, imagina, assim, querendo entender o que estava acontecendo na minha vida, quem era eu no mundo, meus órgãos ali ainda totalmente fora de lugar, criança chorando, peito aberto, literalmente escorrendo sangue. Eu fiquei furiosa, assim, eu falei, pelo amor de Deus, o que vocês estão pensando? E na época a gente fez um mini escândalo também nas redes sociais, na imprensa, a imprensa
que na época divulgou, reconheceu e aí fez uma errata, conseguiu ter repercussão também em outros veículos, e aí fez essa correção no painel. Olha, gente, licença maternidade não é falta, que parece muito pequeno diante de tudo o que acontece, mas é o mínimo. Reconhecer que a mulher, primeiro, quando ela está de licença, ela segue trabalhando muito, não é descanso, não é férias, é muita dedicação para manter um recém-nascido vivo, e porque a nossa cabeça, a gente é animal político, a gente está ali também pensando, formulando, se indignando com a votação do voto impresso, qualquer outra coisa. Então, acreditar que a mulher pode ser vista como descartada daquele momento, é alguém que se absteve de participar simplesmente porque ela está exercendo o direito à maternidade, é muito revoltante. Teve essa correção, mas os temas ainda seguem aparecendo, né? Porque ainda há um estranhamento quando diz, por exemplo, a Fernanda agora, né, que você mencionou, que acabou de voltar da licença maternidade. Ué, mas por que não entrou o seu suplente, então? Vai ficar ali uma cadeira vaga? Como é que você está se permitindo abrir mão de uma posição tão importante num momento como esse? Peraí, então você está sugerindo que a pessoa tem que abrir mão do mandato, ela tem que deixar de ser parlamentar porque ela se tornou mãe, ela tem que ser obrigada a abdicar do ofício dela? Então, acho que é isso. As coisas mais simbólicas ou as mais estruturais precisam ser colocadas na mesa, né, para não haver uma banalização e um desrespeito com as mulheres. Desse item simbólico do reconhecimento da licença, Sâmia, no painel, me vem a tua proposta de estabilidade depois da licença maternidade. A gente sabe que cada vez menos pessoas têm trabalho contratado pela CLT, né? Essa é a realidade da precarização do trabalho no nosso país, mas ainda as pessoas que são contratadas têm direito à licença maternidade. Só que a estabilidade é de apenas 1 mês, então tu tem uma proposta que garante essa estabilidade de 6 meses. Tem mulheres que já encaixam, né? Que as empresas já dão o 5º mês, porque já falam, não volta, né? Já vive o 5º mês como licença. Tão gritante que é essa coisa do desligamento de mulheres mães. Essa é uma luta tua. Quais são as lutas de vocês agora, os projetos, as ações dentro do parlamento, Lídice, que se relacionam com esse tema do todo, né? Dos cuidados, da maternidade, das mulheres brasileiras? Olha, eu, na verdade, tenho 2 projetos mais vinculados agora à questão da criança e do adolescente, né? Do seu direito, inclusive um é relacionado com comunicação, ele está na pauta para agora no dia 25, que é o direito da criança ou adolescente pleitear que o seu nome, o seu endereço, a sua fotografia não seja divulgada em redes ou em meios de comunicação, se ela é vítima de algum crime ou testemunha. Esse é um projeto que eu acho que é muito importante na defesa da criança. Na maternidade, exclusivamente, eu não tenho, mas eu acompanho as posições e os projetos que tratam desse assunto na nossa defesa. Eu, por exemplo, quando Sâmia falava de que podem achar que a gente esteja reivindicando um privilégio, não é uma questão de privilégio. Você ter uma creche num local de trabalho é uma necessidade, porque você pode ter creche em outros lugares, ou paga ou pública, mas você se desloca e perde, portanto, a sua hora de trabalho. Então, isso também afasta mulheres que queiram participar da política, uma vereadora, uma deputada estadual, uma prefeita que pense em ser deputada federal e que, ao mesmo tempo, também quer ser mãe. Aí ela já pensa, não vou ser, porque eu não vou ter condição de amamentar o meu filho e etc. Então, quando nós, mulheres, tratamos de um assunto, nós tratamos pensando sempre na que vem depois, para facilitar esse caminho. E esse caminho que é fundamental que a gente possa fazer nesse momento para garantir que outras possam trilhar os mesmos caminhos que nós trilhamos. Talvez vocês pensem menos nisso porque vocês são muito mais jovens e, portanto, não pensam que o que estão fazendo agora abre caminho para o futuro. E tu abriu muito caminho para a gente, Lídice. Obrigada. Obrigada. Sâmia. Subjetivamente, é muito difícil para a mulher, depois que se torna mãe, se ver novamente como mulher. Eu imagino que todas nós passamos por isso, né? Porque a ideia da maternidade nos
nos traga completamente e parece que aquele é o nosso lugar. Mas não é só subjetivamente, socialmente também, e isso inclui a possibilidade de retorno para o mercado de trabalho. Vem daí também um pouco a sugestão de ampliação do tempo de estabilidade, né? Porque os dados indicam, se eu não me engano, 50% das mulheres, depois que retornam, são demitidas e tem um tempo muito extenso até conseguirem retornar para o mercado de trabalho. Ou seja, a possibilidade a longo prazo delas voltarem a exercer alguma outra atividade é muito grande. Veio daí a ideia, mas o projeto ainda não avançou nas comissões, a gente quer se dedicar a isso esse ano. Mas tem outros dois. Um é o Fundo do Cuidado, porque a gente teve a Política Nacional do Cuidado, por hora nem rubrica existe em nenhum dos ministérios para fazer com que ele se torne real. E a gente tem a ideia do fundo, que foi assinada por diversos parlamentares, até para ter mais força, né, mais fôlego na tramitação, que é parte dos recursos do pré-sal, que ajudam a financiar, por exemplo, a educação, também possa ser voltado para aquilo que foi pensado no plano. É algo que tem, enfim, tem condição de avançar. Teve uma medida provisória do governo que saiu recentemente sobre o tema do pré-sal, que a gente apresentou uma emenda para que ele contemple também o cuidado. Vamos acompanhar, torcer e trabalhar para que isso aconteça. E por fim, tem o tema da licença paternidade. Eu protocolei um projeto que eu chamei de Estatuto da Parentalidade, porque a extrema-direita gosta muito de criar os estatutos, né? Para, enfim, dar a totalidade do programa sobre o tema. Então, a gente criou esse projeto, tem outros de licença paternidade, mas ali a gente fala de diversas configurações familiares, de considerar os responsáveis, os cuidadores da criança, como a mãe e a avó, porque muitas famílias é assim que funciona, casais homoafetivos, enfim, para estender esse direito independentemente da configuração familiar. E tá travado, né, Lídice? Teve o grupo de trabalho, que se eu não me engano foi coordenado pela Tabata, o Supremo estava decidindo sobre esse tema, porque desde a Constituição se espera uma regulamentação para que a gente saia dos 5 dias, e absolutamente nada avançou. E isso é difícil os donos do poder verem como prioridade, né? Porque por tudo que a gente vem dizendo até agora, ninguém acha que isso é de fato um problema para os trabalhadores. Eu tenho alguma expectativa que com esse debate do fim da jornada da escala 6x1, se o tema da licença também não ganhe uma outra importância, porque não é à toa que as mulheres são as que mais querem o fim da escala 6x1. Tem apoio, se eu não me engano, de 68% da população, mas entre mulheres chega a 72%, porque é ali onde o calo aperta, de fato, né, da dupla e da tripla jornada. Então, eu acho que a oportunidade que esse tema nos deu também acaba recaindo no tema da ampliação da licença. Sâmia, eu sei que o projeto ele é mais amplo, mas não é estranho que até o tema da licença paternidade tenhamos que ser nós, mulheres, a enfrentar dentro do Congresso? Pois é, porque em última instância, porque a gente sabe que isso também Impacta nos a nossa ajuda. vida. Mas é engraçado que os homens não venham como um direito para eles, né? Talvez eles estejam vendo como uma responsabilidade eles, na a verdade, mais. veem um pouco como ameaça, né? Uma ameaça, isso. Claro, né, Lídice? Já imaginou não ter desculpa para sair de casa com aquele bebê Exatamente. gritando, ainda com cólica, ainda se adaptando a esse mundo barulhento, com temperaturas estranhas para quem Talvez estava alguns dentro do lugar agradeçam, perfeito. né? Exatamente, de não ficar em casa. Acho que no final tem um pouco a ver com isso. Olhem só, a gente aqui no podcast tem feito um esforço grande de mostrar justamente a potência das nossas mulheres públicas, os nossos projetos, as nossas alegrias, porque a gente enfrenta muitos desafios, mas não só desafios, né? O problema é que é inevitável que a gente fale desses desafios, porque se a gente não falar, a gente vai estar abrindo mão de uma dimensão muito grande da existência das mulheres públicas nos dias de hoje no Brasil. Uma das estratégias mais intensas hoje, né, de violência política é justamente essa ideia de descredibilização das mulheres, né, de mentir, de criar essa espécie de método anti-mulheres, aquilo que a Márcia Tiburi chama de machismo publicitário. É como se eles tentassem nos colocar o tempo inteiro numa defensiva, que quase nos cansa, ou que tenta nos cansar. É claro que a gente quer falar aqui sobre aborto legal, seguro, gratuito, e que esse é um dos temas que os conservadores e os reacionários mais usam para criar desinformação, fake news e promover pânico moral entre os eleitores, sobretudo os eleitores religiosos.
Tem sido muito difícil popularizar a informação que a interrupção da gestação é uma questão de saúde pública, de direito civil, de autonomia e de debate sobre desigualdade econômica entre homens e mulheres também. Mulheres e pessoas que gestam. Como é que é a nossa estratégia, em geral, para continuar com as pautas das mulheres nesse mundo tão anti-mulheres? E quais são as dinâmicas de vocês para que a gente possa seguir falando sobre isso? Mudou muito, Lídice, dos anos 80, do lobby do batom para agora? Eu acho que o que mudou é uma ofensiva da extrema-direita sobre esses temas que dizem respeito à vida da mulher, não é? Antes, nós não conseguimos fazer mudanças maiores na Constituição de 88. Né? Tivemos que manter aquilo que estava na Constituição até então. Mas hoje, até isto está sendo contestado. Então, é como se mudasse para pior, ainda que, na prática, houvesse um avanço, uma compreensão de segmentos da sociedade a respeito desse assunto e de prática das mulheres. Não é? Nós já tivemos, durante o período, atendimento a mulheres em estado de risco de vida por aborto, um atendimento na rede pública. Mas, hoje, isso é quase combatido, é perseguido, não é? Então, é um tema muito difícil. Eles tentam impedir até qualquer tipo de conversa a respeito do assunto. Há temas que a extrema-direita conseguiu colocar como proibidos na Câmara dos Deputados. A palavra gênero, por exemplo, está proibida. Se tiver qualquer projeto que esteja tratando de assuntos da mulher ou de outro assunto que introduza a expressão gênero, imediatamente passa a ter uma prevenção da extrema-direita em relação a eles. Então, é um momento difícil. E por quê? Como você falou no início, por que essa extrema-direita está tão apegada a isso? Porque ela sabe que isto é revolucionário. Essa luta das mulheres é uma luta revolucionária. Não é à toa que agora a resistência lá na Alemanha ao nazifascismo crescente e a vitória da direita tenha sido comandada pelo voto das mulheres, que a resistência ao ex-presidente da República e a eleição de Lula tenha tido uma adesão tão grande das mulheres, porque as mulheres querem liberdade. Falar em voltar para casa, viver só disso, são bastante vinculados a estratos mais privilegiados economicamente da sociedade. A mulher trabalhadora, ela primeiro não tem outra opção. 48% das mulheres das famílias desse país são sustentadas financeiramente pelo trabalho da mulher. Então, não há outra alternativa. Depois, a mulher conheceu a liberdade e conheceu a possibilidade, a liberdade econômica também. E quem conhece isso não volta para trás, porque ela quer comandar o seu destino. E o que nós precisamos é fortalecer muito as políticas públicas que preparem a mulher para o mercado de trabalho, para que ela possa disputar efetivamente esse mercado de trabalho e ela ganhe uma robustez na sua independência financeira, que seja, inclusive, uma blindagem contra a violência física, a violência existente no ambiente familiar. Como dizia a Angela Davis, nessa minha liberdade, essa que a Lídice menciona, é uma luta constante. E para mim, a única forma da gente enfrentar esse movimento dos conservadores, Lídice, é a gente garantindo que a estrutura de cuidado seja pública, né? Para mim, me apavora que a gente ainda tenha que debater creche e que as nossas grandes cidades deixem as mulheres, assim como a metade das casas é sustentada por mulheres, a metade das mulheres mães de crianças de 0 a 3 anos não conseguem trabalhar no Brasil. Isso é um escândalo, é impossível falar de trabalho sem falar dessa questão, né, Sâmia? E a sobrecarga, né? Eu sou avó
e conheço a sobrecarga das avós para que as suas filhas possam trabalhar. Acabei de falar sobre isso aqui, Lidice, é verdade, porque é uma espécie de maternidade perpétua, ou seja, na qual é uma prova de bastão. Uma passa para a outra para que essa uma possa superar os desafios que a outra já venceu e que não pode se ver livre nunca, porque senão a sua própria filha será punida, né? É claro que deve ser maravilhoso ser avó, né? Mas eu fico imaginando a dimensão da ocupação do tempo mesmo numa outra etapa da vida, né, Sâmia? Sim, e minha mãe, quando ela tá com o meu filho, ela sempre fala: Nossa, eu consigo curtir tanto com ele, aproveitar tanto. Ela fala: Eu tive 3 filhos e quando vocês eram pequenos, eu não conseguia usufruir, assim, da beleza e da doçura que também tem a ver com o tema do cuidado, né? Por quê? Porque é uma mulher que trabalhava horrores o dia Estava inteiro. exausta. Estava exausta, então ela tinha ali 3 crianças pequenas, com 1 ano e meio de diferença uma para outra. Imagina que ela conseguia ver beleza, doçura e prazer naquilo. Por mais que ela tentasse, e é uma excelente mãe, cuidou muito bem, não sei como ela deu conta, mas e ainda dá, né? Porque segue cuidando do meu filho, cuidando da gente, mas como que pode ver beleza mesmo numa jornada exaustiva? E aí fiquei pensando na sua pergunta, né? Porque quando eu era mais nova e conhecia o debate feminista, quando eu via o tema do aborto, tocava diretamente na minha realidade de uma menina de classe média, estudante universitária, que tinha pavor da ideia de ser mãe. Então, para mim, era um tema que era óbvio, assim, da autonomia do corpo, era uma obviedade. E era uma caretice que pensava diferente. Conforme os anos foram avançando, né, fui me tornando mais madura e principalmente depois que eu me tornei mãe, eu compreendo o quanto é um afeto tão disputado pela extrema-direita. Claro que tem a ver também com um projeto de sociedade da maternidade compulsória, de negar a possibilidade do exercício de outras atividades, para além das atividades domésticas, de aumentar a possibilidade de exploração e de aumento dos lucros. Tem a ver com isso também. Mas, subjetivamente, isso tem um impacto muito grande para quem tem na família, na maternidade, o único porto seguro, a única possibilidade de exercer algum tipo de autonomia, de se sentir bem, de se sentir mulher, se sentir com carinho. O amor que o filho demonstra pela gente, para muitas mulheres, é um amor que ela não vai encontrar em nenhuma outra esfera da vida dele, nem com um companheiro, nem nas relações familiares. Então eles movem isso e geram um pânico moral imenso. Todas nós sabemos ali, se imagina como era isso, né, na década de 80, no início da década de 90. Mas também por isso que a gente não pode deixar de debater esse tema, né? Talvez agora com esse amadurecimento do meu ponto de vista pessoal, mas eu acho que também do amadurecimento da sociedade brasileira, assim, sobre o tema, que já teve algumas conquistas, boa parte delas no judiciário, que recentemente teve projetos absurdos no Congresso Nacional, que conseguíamos vencê-los, né, com contradições, com desigualdades, mas porque do patamar em que nós estamos, já perceberam que não dá para retroceder. Agora, quais são as condições para fazer avançar? Não sei, não tenho uma resposta pronta, mas eu tenho certeza que deixar de falar sobre o assunto não vai fazer com que a gente ganhe, né, ganhe mais espaço ou amplie essa fronteira de um tema que ainda é tabu, né? Quando uma mulher entra na política, ela muda. Eu mudei muito, eu tenho certeza que tu mudaste, Samia, que a Lidice mudou, né? Quando a gente entra, a gente é transformada, a gente percebe as dimensões do machismo que a gente não percebia, a gente percebe dimensões de opressão que nós, mulheres que optamos pelo nosso curso, que escolhemos as nossas relações, não percebíamos. Isso foi muito gritante para mim. Mas a Bachelet também diz que quando muitas mulheres entram na política, que a política é que é transformada, ou seja, que quando mulheres que revelam as suas vidas, né, impactam e têm capacidade de impactar todas as estruturas de poder. Pensando nessa frase dela, para a gente terminar a nossa conversa, eu quero perguntar para vocês como a política mudou a vocês e como vocês esperam mudar a política. Que política que vocês querem fazer? Olha, é claro que a política mudou profundamente a vida de todas nós 3 aqui e de todas as outras mulheres que participam, de alguma maneira, de um movimento político, seja sindical, seja movimento de bairro, mas especialmente no parlamento, porque ele tem um peso da representação social muito grande.
né? Então, nós mudamos profundamente na política, porque a nossa vida muda muito. Como é um espaço de poder, nós sentimos o peso muito presente do machismo em tudo que a gente faz. Em tudo que a gente faz. E toda mulher, certamente, que chega a alguma posição de poder na sua profissão, ou dentro de um movimento, ou mesmo no parlamento, ou no poder executivo, no poder judiciário também, ela tem uma história para contar de enfrentamento. Mas a gente, por outro lado, é puxada de forma definitiva para a ideia da transformação da sociedade, né, das relações que nós encontramos. A Câmara mudou. Né? A Câmara mudou. Quando eu entrei na Constituinte, a imprensa, no primeiro momento, tratava a gente pelas roupas que nós nos vestíamos, dava apelidos, a musa da Constituinte é fulana de tal, cicrana se veste dessa forma, e foi por aí, e ia por aí. Depois que nós participamos da Constituinte, que fomos as mais presentes em todos os debates da Constituinte, em relação à presença do homem, e éramos uma minoria tão grande, né? Isso foi mudando, vai mudando a percepção da sociedade, não é? E por isso que é muito importante essa participação nossa no parlamento e nas esferas de poder, porque ela vai servindo de exemplo. Sâmia disse aí, essas mudanças se deram mais no judiciário. E a gente, por que a gente vai atrás? Até o fundo eleitoral, nós não conseguimos conquistar na Câmara. Nós tivemos que recorrer a uma interpretação do judiciário sobre a lei da obrigatoriedade de cotas para poder ter direito a 1/3 do fundo eleitoral. E veja por quê. Porque nós não temos maioria nesses espaços de poder. Nós nunca conseguimos avançar de forma significativa, porque os homens não estão dispostos a ceder espaços. Então, é uma luta muito profunda, muito profunda. E ela tem que se dar na prática, com a mobilização. Se você conversar com uma mulher que é trabalhadora, ela tem muita mulher braba aí, enfrentando grandes dificuldades e enfrentando machismos nos seus espaços de trabalho. Mas elas não são vistas. Quando a gente sofre uma agressão e a gente divulga, ou na rede social, ou na tribuna da casa, aí todos sabem. Né? Como agora, todo mundo comentou esse absurdo desse senador que disse que queria enforcar Marina. Mas antes dele, uma semana antes, ou 3 ou 4 dias antes, houve uma agressão ainda maior de um deputado numa rede social contra a ministra Gleisi de forma absolutamente desrespeitosa, absolutamente desrespeitosa. E quando eles falam, há sempre alguém que, para defendê-los, diz: não, mas se tratou de uma brincadeira. O outro disse: não, ele disse isso, mas ele disse uma bobagem. Todo mundo pode ter o direito de dizer bobagem, mas ninguém diz bobagem sobre os homens. Coincidência, né? O que é mesmo que existe, que só eles falam bobagens. É verdade que eles falam muita bobagem, mas eles falaram bobagens que têm raiz no machismo, na visão de dominação da mulher e na ideia de que eles podem dizer o que quiserem sobre nós. Então, nós precisamos enfrentar essa barreira cotidiana, diariamente, implicando de todas as formas com essa maneira de tratamento. Sâmia. Bom, a política me mudou demais, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e reservada, e a política te obriga a se botar no mundo, a botar a cara a tapa, a se expor, a brigar, a ouvir desaforo, às vezes se levar desaforo para casa, por mais que você brigue contra ele. Então, ela foi me lapidando, assim, como ser humano mesmo. Comecei muito jovem, né, na militância, como vocês também temos essa história em comum. Cheguei muito jovem aqui também na Câmara. Antes fui vereadora, então, conforme o meu
desenvolvimento pessoal humano foi se dando, eu fui avançando, assim, né, na compreensão política. E eu tenho certeza que esse movimento não vai parar. Então, não sei, eu não sei o que seria de mim, sabe? Talvez eu tivesse ainda aquela vida mais reclusa, aquela timidez, aquela pessoa pacata, uma cabeça de interior morando na cidade grande. Mas aí eu me encantei, me apaixonei por ela. E talvez seja esse também o legado que eu queira deixar para a política. É muito, sei lá, acho que eu me vejo ainda muito jovem para ter algum tipo de legado na política, né? Tô há pouco tempo, assim. Talvez o que eu ainda tenha para fazer ainda está por vir, mas também não sei dizer o que é. Mas eu acho que essa forma genuína mesmo de fazer. Eu tenho dificuldade de fazer tipo, de criar personagem, de vestir uma carcaça que não me corresponde. E eu acho que isso é um legado interessante também a ser deixado. Eu vejo tanta coisa fake, assim, sendo criada na esquerda e na direita. Vamos falar bem a verdade. Gente que faz tipo, que quer fingir ser o que não é, quer demonstrar uma força que não tem. Talvez essa sinceridade na relação com a política seja uma marca que eu queira deixar nela. Que legal, você vai pensando nisso, né? A gente né, Lídice? Isso também é um pouco da característica das lideranças políticas mulheres, essa ideia da gente se colocar mais no coletivo mesmo e ter menos capacidade de ver as nossas marcas individuais. Eu quero dizer para vocês que, olhando de longe, eu já olho as marcas que tu deixa, Sâmia, e sempre reconheci em ti, Lídice, marcas imensas, assim, uma capacidade imensa de nos inspirar a todas. E é muito bom saber que o Brasil conta com vocês duas. Muito obrigada por participarem do podcast comigo nesse dia. Grande beijo. Obrigada, Sâmia. Obrigada, Manu Lídice, foi ótimo. Um beijo para vocês. Obrigada, Sâmia. Na próxima semana sai mais um episódio do Ela Pode. Siga aqui o nosso feed para receber notificações sobre novos episódios e nos ajude indicando essa entrevista. Até a próxima semana. Ela Pode é um podcast do Instituto E Se Fosse Você, produzido pela Zarabatana Studios. Direção e roteiro de Carol Pires. Edição e sonorização de Eduardo Gomes. Produção de Gai Ledo e Luísa Fritzen. Estratégia de comunicação, Marina Lopes Correia. Agradeço a Ana Carolina Andres, diretora executiva do Instituto E Se Fosse Você. Eu sou Manuela Dávila. Até a próxima semana.